Seja bem-vindo ao Fala Jovem de hoje, nosso quadro do Pode Sustentar, onde a gente recebe jovens que participaram de nossos programas e também nossos voluntários no Instituto de Sustentação. E hoje a gente tem o prazer de receber a Karen Adriane. A Karen ela é movida pela curiosidade e pela vontade de construir um futuro melhor através do conhecimento. A Karen ela é formada em Geografia pela Universidade Veiga de Almeida e ela, desde muito jovem, ela é movida por uma curiosidade profunda do conhecimento, né? A Karen é apaixonada por educação ambiental e ela dedica a carreira justamente a conectar esse conhecimento geográfico com as práticas de sustentabilidade. A Karen também participou do nosso programa de formação no Instituto de Sustentação, o ECOA, em 2025, um programa idealizado pelo Gabriel Batista e pelo Instituto de Sustentação. Ela acredita também que a educação é a chave para transformar o nosso futuro, e é isso que a motiva a cada dia. E ela é nossa voluntária no ISA também. Seja bem-vinda, Karen. Conta pra gente, pra mim e pra Carol, o que mudou na sua trajetória depois do programa. Você sente que mudou a maneira de conduzir debates em sustentabilidade no dia a dia? Primeiramente, muito obrigada, né, gente? E além disso, agora eu sou estudante de pedagogia. Ah, tá? Parabéns! Ela é viciada em estudar. Viciada em educação. E o ECOA, ele me trouxe, é engraçado porque o ECOA me trouxe uma visão de que as pessoas, de que tudo aquilo que eu estudava na teoria, na faculdade de geografia, sobre território, sobre clima, sobre densidade populacional e coisas do tipo, essas pessoas têm nome, têm rosto, têm lugar. Então, eu acho que o ECOA me trouxe uma visão muito humana de como você transforma aquilo que está ali na teoria de uma maneira mais humanizada. Porque no livro está escrito lá, densidade populacional, lá. Só que aí você faz um curso do como o ECOA, que foi muito abrangente, com várias perspectivas diferentes, né? E aí você fica, meu Deus, essas pessoas são reais, elas não estão só no livro, elas têm nome, têm rosto, têm casa... tem questões de justiça social para serem trabalhadas e territórios que precisam ser movidos, sabe? É diferente. Então você sente que mudou a maneira de você conduzir os debates em sala de aula? Sim, completamente, porque dentro da sala de aula, quando você trabalha com criança, né? Quando você trabalha com criança, você tem que dar significado, você tem que dar sentido. Então... quando você trabalha com a criança, você olha e fala assim, eu não posso dar isso aqui pra ela sem você conectar aquilo com a realidade dela. Então, você vai fazer uma coisa, sabe, só porque tá escrito no livro? Não, se você tem nome de uma pessoa que sofreu alguma coisa, você consegue falar, olha, essa pessoinha, essa capivara, essa pessoinha foi lá, fez e aconteceu isso aqui com ela. A criança se sente muito mais motivada de trabalhar dentro da sala de aula quando ela sabe o que ela precisa fazer e quando ela sabe que aquilo existe de verdade. Então, você complementar o seu estudo com o ECOA e diversos cursos que tenham a mesma pegada, você entende que, beleza, eu consigo movimentar o meu estudo para além do que eu já aprendi. Porque agora o que eu aprendi foi a teoria, agora eu consigo aplicar na prática a prática que deveria ter sido aplicada na teoria. É isso. Acho que isso é muito legal, né? Porque você consegue conectar. E justamente, principalmente quando a gente tá falando de crianças pequenas, tem que ter um senso de materialidade para elas, né? Então, falar sobre gases, efeito estufa, eu não sei se é a melhor forma. Mas dizer para ela, por exemplo, olha, quando você vê que chove muito, às vezes em determinados períodos do tempo, isso acontece porque a gente tem um fenômeno natural. Porém, a gente também tem hoje um outro fenômeno que se chama efeito estufa, que vem sendo agravado quando você vê, por exemplo, o carro despejando aquela fumaça. Então, você consegue fazer conexões, de fato, lúdicas também, né? E você chega num lugar que você nem percebe que você chegou. Por exemplo, uma criança atrás que chegou... eu cheguei atrasada porque tava muito trânsito. Por que tava trânsito? Porque tava chovendo. Mas por que deu trânsito, tava chovendo, se o caminho que você percorre é o mesmo que você percorre quando não tá chovendo? E aí a criança, ela sempre vai ficar, pensando, por que aí você leva isso? Tava chovendo porque questões, e aí, por que você chegou atrasado? Bolsão d'água. O que é um bolsão d'água? Como é que isso impacta na minha realidade? E aí, parece que não, mas de grãozinho em grãozinho, você vai colocando na cabeça da criança que aquilo ali que tá acontecendo com ela é de verdade e que você consegue mudar aquela perspectiva que ela tem. De tipo assim, eu cheguei atrasado. Cheguei atrasado por causa do trânsito. Ponto final. Não, a criança vai falar, eu cheguei atrasado por causa da chuva. Mas por que a chuva atrapalhou eu chegar atrasado na escola? E por aí vai, sabe? Você vai
escalonando para lugares que você nem imagina que você consegue chegar. Antes de começar, eu estava falando com a Letícia, meus alunos estão estudando cogumelos, sabe? Para questões de alimentação saudável. E aí o cogumelo virou uma grande questão. Então, você pega pequenas realidades e pequenas movimentações deles e você fala, consigo transformar isso aqui em educação ambiental. Tudo dá para ser trabalhado com educação ambiental se você sabe a maneira de falar, se você sabe a maneira de se comunicar e se você sabe conduzir, que é a parte mais difícil dentro da sala de aula com crianças, mas... E quando a gente fala de educação ambiental, eu gosto sempre de trazer alguma legislação nisso tudo, e principalmente o artigo 225 da Constituição Federal, porque ele também abrange a questão da educação ambiental. E fala que ela tem que ser transversal a todas as matérias na escola, né? Então, acaba que isso, às vezes, é deixado um pouco de lado, porque você consegue trazer educação ambiental em tudo. Dá para trazer, entendeu? Então, eu acho que tá faltando um pouco a gente tá fazendo esse esforço de tá trazendo isso também na sala de aula, e não só na sala de aula da educação infantil, na educação básica, mas você tem na Constituição para além disso, então educação técnica, educação no ensino superior, isso tudo. E só que isso também tem uma coisa, a gente às vezes acaba botando uma carga muito, muito grande, às vezes, nos professores também, né, que já tem uma carga escolar já muito complicada. Então, como é que você vê que dá para fazer essa mediação com a educação ambiental? Eu acho que é importante avaliar que o professor ele sofre bastante, mas a questão não é essa sofrer no sentido de tenho que planejar e fazer. É que como que você coloca transversalmente a educação ambiental se você tem coisas muito engessadas, sabe? Pra mim, a maior questão da educação no Brasil é que ela é muito engessada. É livro, é isso, é aquilo. E claro, existem abordagens completamente diferentes. Tem escolas que tem Montessori, escolas de Reggio Emília e por aí vai. Só que ainda é muito engessado porque todo mundo pensa que educação ambiental é trabalhar os 5 R's. E aí agora eu descobri que são 7 R's. São 7. São 7 R's. E aí 7 R's. Você vai trabalhar só isso ali dentro da geografia. Não é isso, sabe? Eu trouxe um exemplo na escola que eu trabalho muito claro, assim. Como que você trabalha os 7 R's? Na verdade eu falei 5, mas vou fingir que foram 7. Como é que você trabalha os 7 R's se você não tem lixeira de reciclagem na escola? Como é que a criança aprende verdadeiramente? Porque ela é muito fácil. Na teoria, todo mundo... Eu aprendi tudo na teoria também. Mas como é que eu aplico aquela geografia ali dentro? Não tem como. Então, eu acho que é transversal no sentido de você incorporar aquilo ali na realidade da criança. Você vai trabalhar reciclagem, então você vai ajudar ela a montar uma lixeira. Você vai trabalhar mobilidade urbana, então você vai criar uma atividade com ela no sentido dela entender que aquilo ali faz parte da realidade dela. Então, assim, você trazer toda essa bagagem da Constituição, do ensino da educação ambiental, para a realidade dos alunos, sem você, sabe, ter que fazer o professor se tirar desse lugar e colocar ele lá e falar, sabe, engessadamente. É só você aplicar aquilo. É difícil? Muito, porque criança é complexo, mas... Você não precisa ficar preso ao livro. Você só precisa pegar, eu acho, né? Você pega o que tá ali no livro e transforma pra realidade deles, sabe? É difícil, mas acontece com frequência. E depois dessas atividades, Karen, você acha que eles se sentem agentes de transformação? Então, por exemplo, quando você faz uma atividade de reciclagem, eles ficam imbuídos desse sentimento, caramba, eu posso fazer, né? Eu sou aquele que é capaz de transformar, eu sou um agente de transformação. Cara, isso é muito real, porque minha experiência é toda com criança pequena. Então, assim, quando você faz isso de agente de transformação com eles, você vira uma vítima. Você jogou lixo no chão, você tá derramando água. Então, assim, eles são agentes de transformação porque criança é o chão do mundo, sabe? É ali que começa, é ali que você ensina, é ali que você transforma. Então, se você mostra o caminho para eles e você mostra o que tem que ser feito, ele vai fazer. Eu falei isso uma vez, com criança dá para ser trabalhado qualquer coisa. Eu falei isso com você, eu acho. Falou. Qualquer coisa você consegue trabalhar com a criança. Mas você tem que dar o lugar para ela. Então,
Se a criança tem voz, se a criança tem espaço para criar, para crescer, se a criança tem espaço para ser criança e ser agente de transformação, ela vai ser, sabe? Então, você não precisa ir muito longe, você só precisa dar o direcionamento e falar, seja livre. E aí ela vai, sim, ser a criança que vai demorar? Vai. Mas ela vai ser a criança que vai tirar o lixo do chão, vai ser a criança que briga com o amiguinho, porque o amiguinho está arrancando as folhinhas lá da árvore. Ela consegue transformar a realidade dela quando você direciona ela. Ponto. Não tem o que ser feito para além disso, entendeu? E aí, eles são agentes de transformação dentro da realidade deles. Então, se você mostra pra ele, voltando, se você mostra pra ele que tem aquela questão do trânsito, ele vai querer pesquisar. Eu falar, por exemplo, papai, por que a gente vai de carro? E aí, entendeu? Você vai transformando a visão da criança e ela vai fazendo questionamentos que às vezes a gente, adulto, fica... Quem tá ensinando essas coisas pra essa criança? Mas é isso, sabe? Eles têm uma visão muito crua de tudo. Então, assim, e o carro é ruim porque ele solta gases poluentes. Um grande exemplo assim. Não, então a gente vai parar de usar carro. E, tipo assim, às vezes eu acho que é isso que falta na gente, sabe? É instigar, né? E você falando sobre isso, eu tenho uma história curtinha, né? Que na minha escola, eu estava numa escola que a gente tinha um trabalho muito grande com água. Então, era um trabalho de conscientização muito grande com desperdício de água. E aí minha mãe fala, de forma carinhosa, que era quase que uma lavagem cerebral que eu fazia na casa inteira. Porque quando meus pais iam escovar os dentes, eu ficava em desespero. Uhum. Ligou a torneira da pia e eu ia atrás. E aí minha mãe falava que tava escovando o dente, eu ia atrás, eu desliga. Né? Sim, Daquele jeitinho infantil, isso. desliga. E eu vejo que até hoje eu sou assim. Então, por exemplo, eu tô escovando o dente, jamais a torneira da pia da água vai estar aberta. Tô tomando banho, se eu tô ensaboando o cabelo ali, então a água não precisa estar ligada, eu vou desligar. E foi uma coisa tão simples, né, que você aprende enquanto criança, e isso vai se traduzindo para vários outros aspectos. Então, o respeito à vida animal, o respeito à vida marítima, o respeito à biodiversidade como um todo, o respeito à água. Então, são coisas que são pequenas, porque são simples de serem ensinadas, mas isso causa um impacto tão grande, né? Você traduz isso pro resto da sua vida. É porque quem aprendeu isso não foi a Carolina adulta, foi a Carolina criança, sabe? Criança sabe falar de coisa de gente grande. Ela só não é grande, é criança. Mas isso é muito engraçado, porque eu lembro que eu, quando era criança também, eu ficava muito assim, meu Deus. Gente, o mundo está acabando, o aquecimento global, e nem a gente ainda estava numa fase, sabe, que ainda dava pra dar uma remediada. Mas eu ficava, meu Deus, não cortem as árvores. Eu ficava assim, não cortem as árvores, o oxigênio vai acabar, não cortem as árvores. Então, assim, quando você aprende uma coisa criança, fica com você pro resto da vida, sabe? Seja ela uma coisa positiva, seja ela uma coisa negativa. Porque a criança, o socioemocional da criança, ele é tão forte, tão vívido nela, que tudo que ela aprende ali vai ser carregado pro resto da vida. Então, se você começa a trabalhar com a criança desde pequenininha, que não pode jogar lixo no chão, que você não pode gastar água, que você não precisa, no caso, né, ir todo dia pra escola de carro, essa criança vai crescer pensando, por que eu vou fazer isso, então, se eu aprendi que não precisava fazer? Então, foi o que eu tava falando mais cedo também com a Letícia. É muito mais fácil você transformar a criança agora, lá no chãozinho da educação infantil. Porque quando você cresce, você tem 1000 prós e contras contra aquela informação que você tá dando. Então, andar de carro solta gases poluentes. Aí o adulto vai falar, mas o carro é mais rápido pra chegar no trabalho. Tá, mas solta gases poluentes. Ah, mas o metrô é muito lotado. Agora a criança, tá bom, não vamos mais de carro, acabou, é isso, esse é o ponto final da história. Então, quando a gente começa lá do chãozinho da educação infantil, é mais fácil de você modular crianças mais envolvidas com a sustentabilidade. A gente se conheceu pessoalmente a primeira vez foi quando eu fui fazer uma palestra do Educação pelo Clima na escola em que você trabalha. E para mim foi um momento muito especial, porque eram crianças ali de 10 anos mais ou menos em média. E foi tão interessante como elas estão tão entusiasmadas, empolgadas, querendo ouvir, querendo aprender, querendo dialogar com aquele conteúdo,
E eu lembro que eu levei de uma forma lúdica a questão das mudanças do clima, falando que o planeta ele tá doente, né? Que ele tá com febre Isso. e que ele precisa de ajuda. Que o que as crianças poderiam fazer para modificar essa situação? Qual era o superpoder verde das crianças? E elas falavam assim de uma maneira tão empolgada, com uma vontade de transformar. Sim. Tão grande, coisa que muitas vezes a gente vai perdendo ao longo da vida, né? Vai perdendo essa motivação, esse interesse em gerar mudança. Eu acredito por uma desesperança, talvez, né? Acho que a realidade muitas vezes bate a nossa porta, a gente vai perdendo essa motivação, mas é importante a gente retomar um pouco dessa vontade da criança Esse de querer. entusiasmo. É porque quando você fica adulto, querer mudar. você é mais chato, né? E a criança é aquilo. Por exemplo, eu acho que é a primeira vez na vida que aquela criança ouviu que o planeta tava com febre, sabe? Porque é engraçado, imagina, o planeta tá com febre, como assim? Eu achava que só pessoas sentiam febre ou coisas do tipo. Então, assim, quando você vira adulto, nada tem tanta graça quando você era criança, sabe? A gente, por exemplo, se ela fala isso pra gente, a gente fala, que isso, Letícia? O planeta tá com febre? Mas pra eles é engraçado. E aí, é engraçado, só que o engraçado no sentido de... É fofinho, engraçado que ela falou, mas também é engraçado, tipo assim, gente, o planeta está doente, ele está com febre. Porque, acho que, não sei pra vocês, mas quando eu era criança, ter febre era, meu Deus, vou ficar uma semana em casa, acabou o mundo, vou ficar doente pra sempre. Então, assim, gente, o planeta está com febre. Temos que fazer alguma coisa para melhorar o planeta. E eles ficaram, semanas falando disso. Não, porque a menina veio aqui e ela falou, a capivara falou, a capivara falou que a gente tem que cuidar do planeta. Karen, então conta pra gente, qual o futuro que você pensa em construir através da educação? Eu acho que a educação é plantar semente, sabe? Eu acho que você olha e vê uma conversa, uma brincadeira, uma micro coisa que acontece na vida daquela criança e ela vai ser levada eternamente. Então, eu acho que construir uma educação ambiental rica, uma educação ambiental que realmente faça sentido dentro da sala de aula, pode ser que não tenha esse movimento agora, mas daqui uns 10 anos, uns 20 anos, vai ter uma pessoa que vai falar, quando era criança, a minha mãe via eu lá, ela escovando o dente, eu ia lá e fechava a torneira para ela, porque alguém me ensinou que não podia. Então, eu acho que é construir crianças que vão ser adultos melhores, sabe? Crianças que vão ser influenciadas por coisas mais poderosas do que a gente, sabe? Eu acho que a gente já chega num lugar muito de descrença mesmo, igual você falou. Então, se você não planta essa descrença na criança agora, ela não vai chegar lá na frente com descrença. E ponto final. E aí você cria crianças mais engajadas para que o futuro seja mais brilhante para elas, sabe? E é isso. Karen, queria agradecer a sua participação por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da sua trajetória e ser a nossa convidada do nosso quadro Fala Jovem. Siga o Instituto Sustentação nas redes sociais. A gente está em @inchsustentação no Instagram, Instituto Sustentação no LinkedIn e inchsustentação.substack.com.br para a nossa newsletter mensal. Gostaria de agradecer novamente a Karen e agradecer a você que acompanhou o Fala Jovem de hoje. Até o próximo.